A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto da palavra do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 65, que diz assim as palavras do nosso Mestre. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homens, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Bem, esses dois textos, as duas passagens aqui, do versículo 54 até o 62, tem como título Pedro nega Jesus. E do versículo 63 ao 65, 63 ao 65, os guardas zombam de Jesus. Percebendo na passagem desses dois textos o quanto o Senhor Jesus Cristo ele foi decepcionado, né? Quanto ele foi decepcionado com a humanidade, com Pedro, com os soldados ali que zombavam, espancavam ele, com todos os demais 11 discípulos que o abandonaram também no momento da prisão. Aqui ele preveu que Pedro ia negar ele 3 vezes, mas os outros também fugiram. Não ficou um cabra arrochado, como diz aqui no Nordeste, na Paraíba. Um cabra macho não ficou para contar a história. Correu tudinho. Então, Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí eu pergunto para mim mesmo e pergunto para você: quantas vezes nós temos negado a Jesus? Quantas vezes nós temos muitas vezes temos tantos benefícios dados pelo Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, quantos bem feitos Ele tem feito por nós, né? Tanto nos dando o livramento de saúde, ter livrado desse vírus aí, que tem tanta gente já que está infectada, que já morreram, né? E eu e você pode estar aí sadio ainda, né? Graças a Deus, que Deus nos preservou durante esses 60 dias que está completando hoje.
aqui na Paraíba, começou no dia 20 de março, hoje é 20 de maio, hoje está completando 2 meses, né, 60 dias. Então eu posso dizer que é uma sessentena. Já passou de quarentena, já passou a cinquentena e agora é a sessentena. E só Deus sabe quantas enas vem pela frente aí. Mas o que eu quero tratar é exatamente desse texto do legado de Pedro para Jesus. Conviveu tanto tempo com ele ali, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tanto tempo que ele passou como apóstolo escolhido do Senhor. Mais na frente, as palavras do Senhor vai dizer a bênção que Pedro, nos tempos que viveu aqui na terra como cristão, foi um apóstolo que foi usado imensamente, grandemente por Deus, né? Para você ter uma ideia, Pedro, quando passava a sombra do seu corpo, as pessoas se deitavam onde Pedro ia passar e ficavam curados. Quer dizer, nesse momento aqui um caba covarde, mas quando Deus usa, não importa a nossa situação como seja, né? Só que tem essa mudança aí só com o Espírito Santo dele em nossas vidas, né? Só com o agir de Deus nas nossas vidas. Através do poder que ele nos dá e o Espírito Santo dele nos usando. Então, o negado de Pedro, o maltratar dos guardas aqui, não importa. O que importa é que Jesus Cristo ele cumpriu a sua tarefa de derramar o seu sangue precioso, morrer por mim e por você. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Peça para Ele lhe curar, para Ele libertar e lhe salvar. E tenha uma eternidade com Deus. Que Deus continue abençoando você, toda a sua família. E fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite.